Jornada de trabalho é o campeão da Justiça do Trabalho no Brasil. E o mais preocupante é que muita empresa só percebe que ela está errando quando ela já recebe a notificação trabalhista. Muito prazer, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e esse é o nosso 6º dia da nossa série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Hoje você vai entender o que torna o controle de jornada válido, quando o banco de horas ele vai funcionar de verdade para você e quais erros simples vão virar condenação. Então, primeiro, em linhas gerais, é importante passar rapidamente sobre a jornada de trabalho propriamente dita. De forma genérica, a jornada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas nada impede de você firmar um contrato de 40 horas semanais, por exemplo, e daí o que exceder isso vai ser considerado hora extra. O funcionário que faz hora extra é pago essa hora com um adicional de 50% no mínimo. Lembre sempre também de verificar a convenção coletiva, porque ela pode trazer uma previsão diferente. Tem também as jornadas especiais, que já falamos em outro vídeo, né? Porque a gente tem um contrato de trabalho por tempo parcial de 30 horas e 26 horas. Também temos a famosa escala 12 por 36 e também turno ininterrupto de revezamento. Além disso, nós temos intervalos nessa jornada, né? O principal é o intervalo intra-jornada, que é o intervalo de almoço e descanso. Lembrando que esse intervalo ele é proporcional ao tipo de jornada. Então, se a jornada for até 4 horas diárias, não tem intervalo intra-jornada. Se for entre 4 e 6 horas, o intervalo intra-jornada é de 15 minutos. E se a jornada diária for superior a 6 horas, o intra-jornada tem que ser de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Também existe o intervalo entre as jornadas. Então, entre uma jornada e outra, é importante ser garantido para o funcionário no mínimo 11 horas de descanso. Além disso, nós temos o descanso semanal remunerado, que é muito importante citar. Então, tem que ter um dia, né, na semana de descanso para o funcionário. Esse descanso, no mínimo uma vez no mês, ele tem que coincidir com o domingo para os homens. E para as mulheres, preste atenção, porque muita empresa erra aí, esse descanso semanal, ele tem que coincidir um domingo sim, um domingo não. Então tem que ter esse revezamento quinzenal para as mulheres. E quando o funcionário ele entra com o processo trabalhista, a primeira coisa que ele vai pedir é horas extras. Sabe por quê? Porque é mais fácil ligar para ele. E muitas vezes a empresa ela tem dificuldade em provar o contrário. Muita empresa ela considera o controle de ponto como enfeite, o banco de horas dele é informal e não consegue controlar direito escala, descanso, intervalo. E como eu já disse em outros vídeos, a justiça ela vai partir do pressuposto de que você, empresa, tem mais facilidade na prova. Então nesse vídeo eu vou te mostrar esses 3 erros aí mais comuns com relação à jornada, o que a justiça ela vai considerar como prova válida e uma ação prática que você pode aplicar agora na sua empresa para reduzir o risco trabalhista. Então os erros mais comuns. Erro número 1 é quando o ponto ele é muito bonitinho. O que é isso? É quando todo mundo da tua empresa bate o controle de jornada 8 horas da manhã e bate a saída às 6 da tarde. Todos os dias, sem nenhuma variação em nenhum dia da semana ou do mês. Esse ponto é o famoso ponto britânico que nós chamamos. E quando a justiça vê, a justiça desconfia na hora. Lógico que há algumas exceções com relação ao ponto britânico, que a jurisprudência ela tem entendido, como por exemplo indústrias. Então, logicamente, se os seus funcionários são de uma indústria em que há um período para entrar e para sair, porque há um outro turno que vai entrar, aí você tem que ver cada caso. Mas se é uma atividade comum, um mercado comum, uma loja comum, e todos os seus funcionários batem sempre no mesmo horário, sem uma variação nenhuma, isso vai acender um alerta na hora que o juiz for analisar o seu caso. E daí, se o ponto ele não reflete a realidade, ele acaba perdendo força como prova. Erro número 2 é quando o banco de horas ele é feito só de boca. Muitas empresas elas alegam que compensam horas, mas elas não conseguem comprovar isso, porque não tem nenhum documento assinado pelo funcionário quanto a isso. Mas sem acordo formal, sem nada escrito, você não consegue comprovar isso no processo. Terceiro é a escala e um intervalo sem controle nenhum. É muito comum quando um funcionário, ele somente tem um intervalo de 15 minutos, mas ele anota ali no cartão ponto de 1 hora. Isso vira indenização na Justiça do Trabalho como um intervalo suprimido. E daí se a empresa ela não respeita isso, ela não respeita esses tipos de intervalo, descanso, ela pode sofrer um passivo muito grande, uma condenação alta. E esses erros eles são comuns porque eles vão crescendo ali de forma pequena até eles acumularem e virar algo muito grande. Mas o caminho seguro com relação à jornada ele não é difícil, mas ele exige atenção e controle de vocês. O primeiro é você ter um controle de jornada realmente real. Não importa se é aplicativo, se é papeleta,
manuscrito, cartão ponto, se é digital. É importante que a jornada ela reflita efetivamente o que o funcionário está praticando. E uma coisa muito importante, para o controle de ponto ele ser válido, você precisa demonstrar que ele realmente foi lançado pelo funcionário. Então você precisa de uma forma de autenticação da validade desse controle ponto. Não importa se às vezes é uma selfie que ele tira ali dentro do aplicativo, reconhecimento facial, ou então a digital do funcionário que demonstra que foi ele mesmo que anotou. Em caso de papeleta, também a assinatura desse funcionário. Isso te garante mais segurança e vai garantir que seu ponto ele seja considerado válido na justiça. É muito importante também você formalizar o banco de horas, se assim você usa. Ele precisa ser escrito com regras específicas sobre saldo, sobre compensação. E a orientação é sempre formalizar esse banco de horas. Então, se você quiser fechar um banco de horas de até 6 meses, ele pode ser feito individual com cada funcionário. Então, faça um documento de banco de horas com todas as previsões importantes e necessárias e pegue a assinatura do funcionário. Mas se você precisa de um banco de horas de até 12 meses, então esse banco de horas ele precisa ser firmado com o sindicato da categoria. Também não esqueça de verificar quanto o registro do intervalo intra-jornada. Esse intervalo ele é essencial. Mas agora você vai ter uma ação prática para fazer ainda hoje na sua empresa. Você vai escolher um setor específico e verificar o cartão ponto do último mês desse setor. Verifique como está o descanso de domingo. Se todos os funcionários homens, pelo menos uma vez no mês, teve um descanso que coincidiu com o domingo, e se as mulheres estão fazendo esse descanso, revezamento quinzenal, um domingo sim, um domingo não. Isso é muito importante. Verifique também se as anotações não estão britânicas, se tem variações dessas anotações. Verifique se a jornada anotada ela realmente está batendo com a rotina real do seu time. Veja também se esse documento ele está devidamente assinado, se todos os documentos dos seus funcionários desse setor têm a assinatura deles. Se não bater alguma dessas informações, você já descobriu um problema invisível dentro da sua empresa. Mas lembre-se, um ponto não é só um relógio. É um documento que pode tanto salvar a sua empresa ou condenar ela. A jornada de trabalho, ela parece às vezes só um detalhe, mas ela é uma das maiores causas de trabalhistas no Brasil. Então, esse foi o nosso 6º dia da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Eu espero que você chegue agora na sua empresa e pegue e faça análise desse ponto. Se você encontrou algum erro, comente aqui. Me siga nas redes sociais, Rafaela com 2Lsborges.adv. Todos os dias eu posto informações importantes para você implementar na tua empresa. E amanhã nós temos o nosso 7º dia da nossa série de 21 dias. Eu espero você lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você não ficar de fora de nada.